Queridos irmãos, graça e paz, vamos dar continuidade agora à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aprendendo, estudando juntos aquela revista de Coríntios, né? Onde nós vemos questões sobre a igreja, de união e etc. E nós estamos na terceira aula, o capítulo 3 da revista, sobre pregação centrada no evangelho. Vergonha e tolice que fazem a diferença. Vamos ler o texto antes para revisarmos. 1 Coríntios, texto sagrado, base dessa aula. É exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25. E depois o capítulo 2, versos de 1 a 5. Diz assim o texto sagrado. 1 Coríntios 1, versos 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vá agora comigo no capítulo 2, avança um pouquinho, versos de 1 a 5. O caráter de Paulo da pregação. O caráter da pregação de Paulo, perdão. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por mais um momento de aula, Senhor, em que temos o privilégio de aprender mais da Tua parte, da Tua palavra, da Tua revelação, inspirada, autoritativa para nossas vidas, suficiente, palavra final para nós, Senhor, que nos instrui e nos molda o caminho que devemos andar, pensar, agir e falar. Abençoa-nos, ó Deus, e nos instrui mais uma vez. Clareia nossa mente, abre o nosso entendimento, nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos irmãos, então demos início da última feita nesse capítulo dessa revista sobre a pregação centrada no Evangelho. Nós vimos a introdução de que é estranho, né? Parece estranho como o Brasil ele tem um número tão grande, de uma porcentagem tão grande de cristãos, de evangélicos, de pessoas que se dizem evangélicas, mas ao mesmo tempo tem uma corrupção tão grande. Como conjugar isso? Como entender essas duas coisas? Essas duas coisas não batem, não há coerência com isso. Ou há alguma coisa errada com essas estatísticas, ou há algo errado entre o que é que as pessoas dizem ser cristãos. Não foi uma transformação genuína, não foi uma transformação verdadeira. Ou então a igreja está cheia de pessoas no país afora que não são verdadeiramente cristãs. São pessoas que são cristãos nominais, por assim dizer. Ou então, as próprias igrejas estão ensinando um evangelho equivocado, um evangelho da prosperidade, um evangelho da cura, do milagre apenas. Não que Deus pode operar segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, mas não é isso que buscamos como fim principal, não é isso o que nos motiva a ir buscar a Deus e a igreja. Não é o nosso bem, a nossa prosperidade, a nossa cura, um milagre, não. É estar em Cristo, é estar em comunhão com os irmãos, é buscar a palavra, a sede da palavra de Deus. Então há algo muito errado com o evangelicalismo brasileiro, nós tratamos sobre isso. E nós vimos então a data e a ocasião, nós tratamos dos sinais e sabedoria, o ponto 2, então por um lado ele diz os judeus exigiam sinais,
Por outro lado, os gregos buscam sabedoria. Então nós vemos essa problemática aí na mensagem a ser transmitida, né? Os judeus queriam alguma prova, eles queriam sinais, eles queriam milagres, eles queriam que aqueles sinais, as repetições dos grandes feitos de libertação que Deus havia demonstrado, ou seja, o mar se dividindo, água de uma rocha, pão do céu, pragas contra seus inimigos em favor de Israel, ao resgatá-los da escravidão. Os judeus então queriam sinais dos céus. E os gregos, por outro lado, eles queriam uma mensagem customizada. Eles queriam erudição, eles queriam eloquência, eles queriam aquele grande comunicador, pregador como um Apolo. Eles gostavam disso. E eles queriam ouvir uma mensagem ao seu bel prazer. E isso não é muito diferente dos tempos de hoje, não é verdade, irmãos? Existem muitas igrejas e muitas pessoas que buscam aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que eles precisam ouvir da verdade da palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso porque o nosso coração pecaminoso pode nos tender, nos inclinar a isso, né? Quando muitas vezes tem coisas que nós precisamos ouvir, que não é muitas vezes o que nós queremos ouvir, mas que nos confronta, que confronta o nosso pecado e que nos leva para o caminho da glória, caminho que o nosso Senhor preparou para nós. Então, nós vimos esses dois problemas e nós vimos então no ponto 3 que a Escritura oferece a cruz de Cristo, aquela que é escândalo e loucura para alguns, mas que é o poder de Deus para nós que cremos em Cristo, para nós que confiamos nele. A cruz é o poder de Deus no Evangelho. Então, nós vimos a ideia do termo arauto, né? O arauto, ele combatendo essa ideia de que eles queriam uma mensagem customizada. O arauto carrega aquela ideia de que ele é aquela pessoa que vem trazer uma mensagem da parte do rei. Ele não tem o direito de modificar a mensagem, ele não tem o direito de customizar a mensagem, de personificar, né? de mudar alguma coisa para torná-la mais atraente. Não, aquilo que o rei mandou dizer é isso que ele vai comunicar, ele vai ser fiel a isso, porque ele representa o seu rei. O arauto é exatamente isso, e eu e você precisamos ser arautos do Evangelho. Não somos qualquer tipo de mensageiro que pode falar qualquer coisa. Temos um compromisso com a palavra, um compromisso de sermos fiéis ao nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, a mensagem para hoje. Vejamos aí o quarto ponto. Primeiro, ela deve ser uma mensagem desconfortável, exatamente porque não é aquilo que muitas vezes queremos ouvir. Vamos ver o texto. A pressão sobre Paulo para ajustar a sua pregação aos padrões da cultura, tornando-a aceitável, é enorme ainda hoje. Desse modo, a exclusividade do poder de Deus para a salvação ainda ofende ao homem contemporâneo, na tentativa de amoldar a comunicação do Evangelho à cultura vigente. Muitos pregadores diluem e torcem a palavra da cruz. Falar da pessoa e obra de Jesus como o único caminho para a salvação é uma ação altamente desconfortável em um mundo para o qual todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma ironia, é claro, esse final do texto, quando ele fala que todos os caminhos levam para Deus. Isso é o que o mundo prega hoje, na verdade. Isso é o que a gente ouve de muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam nessa mentira. Todos os caminhos levam para Deus, o que importa é ser sincero, na fé em que você diz que acredita, o que importa é você se sentir bem. Muitas vezes ouvimos frases do tipo, nós pastores principalmente, o que importa é você se sentir bem com a religião que abraçou, o que importa é ser sincero naquilo que você acredita. Todos os caminhos no fim vão levar para Deus, Deus vai perdoar todo mundo, vai salvar todo mundo, e isso não é verdade, irmãos. Nós sabemos que não é isso que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina. E é por isso que essa mensagem ela é desconfortável. Porque ela vai confrontar a mentira do pecado no coração do homem. Ela vai confrontar diretamente a mentira que Satanás tem contado para você, para a sua vida, para a vida da sua família. Ela vai dizer, não, o caminho não é esse. Ela vai dizer, isso que você está fazendo está errado. Ela vai dizer, não é esse o caminho. Aí Jesus Cristo vai se apresentar e vai dizer, eu sou o caminho. E a verdade
e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não são todos os caminhos que levam para Deus. Somente Jesus Cristo pode levar você para Deus. Somente Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Nele está o caminho para o Pai, para a salvação. Nele está a verdade, fora dele é mentira. Todo caminho que se apresentar diante de você, que disser você vai ter a salvação por aqui, não acredite, é mentira, é engano, é ilusão. Somente por meio de Cristo. Veja, Ele é a verdade e Ele é a vida. Qualquer outro caminho que prometer para você vida é morte. É um caminho que te promete, como o caminho do pecado, ele te promete um prazer temporário, mas no fim te leva à morte. Ele te engana e te mata. Somente Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Então temos que pregar a Cristo, temos que ser fiéis ao Evangelho, à palavra de Deus revelada nas Escrituras. Porque qualquer outra coisa que formos pregar, qualquer outra mensagem que talvez pareça confortável aos ouvintes, atrativa, que às vezes pensamos que isso vai encher a igreja, na verdade a gente está levando pessoas para a morte. Está enchendo a igreja e levando as pessoas para a morte, porque não é o evangelho verdadeiro da salvação em Cristo Jesus. Então, segundo ponto, meus irmãos, uma mensagem poderosa. Quando Deus vivo fala, algo sempre acontece. Deus disse, haja luz e houve luz. Jesus disse, Lázaro, vem para fora, e ele saiu. Fique limpo, e imediatamente o leproso ficou limpo. Quando Deus fala, ele não apenas informa, mas transforma, cria, desempenha uma obra. A pregação não é uma atividade informativa, mas transformativa. A exposição das Escrituras deve ser feita com criatividade, amabilidade e contundência, mas o poder vem do Espírito Santo. Cuidado com essa palavra aqui da revista, criatividade. Criatividade dentro daquilo que a palavra está dizendo. Não vamos fugir disso, senão a gente vai fazer uma heresia, certamente. Continuando o texto, então, João Calvino, ele entendeu essa verdade quando afirmou que a palavra sai da boca de Deus de tal maneira que também sai da boca dos homens, pois Deus não fala abertamente do céu, mas emprega os homens como seus instrumentos. Deus usa a mim e a você para pregar a sua palavra. Ele usa a nossa boca, a nossa voz. Você pode ser boca de Deus hoje, pregando a palavra de Deus aos seus vizinhos, às pessoas, sua família, pessoas que você conhece, na internet. Você pode ser boca de Deus, meu irmão. Creia nisso. Então essa afirmação está no coração da tradição reformada. Predicatio verbi Dei est verbum Dei. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Entende? A pregação da palavra de Deus é a voz de Deus à sua igreja. A pregação da palavra de Deus é um instrumento de Deus para comunicar a sua verdade, a sua vontade, à sua igreja. A sua igreja. Deus usa a pregação da palavra. Então, primeiro, a mensagem da cruz ela deve ser proclamada com fidelidade. Não somos vendedores, somos arautos do Senhor Jesus através da sua palavra. Nós proclamamos as boas novas a pecadores que carecem de arrependimento e um evangelho naturalmente ofensivo ao coração rebelde. Nós jamais se esqueça de que você prega para pessoas que não têm prazer nas coisas de Deus, de corações hostis. Você prega para essas pessoas. Então não pense que oferecendo a mensagem que elas querem ouvir de 15 minutos, com muitas ilustrações e recheada de risadas, você atingirá as suas almas. Entende? Ele está fazendo uma comparação aqui. Você pode fazer algo que parece muito atrativo para o mundo, mas isso não vai atingir a alma dessas pessoas. Isso não vai transformar o coração dessas pessoas. Pode ser atrativo, eles podem gostar, mas não vai mudar a vida deles. Então o evangelho puro e simples é loucura ao homem natural, 1 Coríntios 2,14. Jesus foi chamado de louco, João 10,20. Paulo foi chamado de louco, Atos 26, 24. Bem como os apóstolos, 1 Coríntios 5,13. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Não é tentando minimizar a loucura ou tornando o evangelho menos ofensivo que você obterá êxito. Qualquer pregação que tenta maquiar o evangelho, a fim de que ele seja mais palatável e menos ofensivo,
é chamado de outro evangelho. Um evangelho híbrido, heterodoxo, falso. E aos mensageiros desse outro evangelho, Paulo diz que seja anátema. Isso significa maldito, amaldiçoado, o que Paulo diz em Gálatas 1, verso 8 e 9. Que seja anátema. Qualquer um que pregar outro evangelho, mesmo que seja um anjo descendo dos céus, veja um anjo vindo dos céus, seja anátema. Não ouça, não escute, amaldiçoe isso, né? Paulo usa essa linguagem tão forte para mostrar essa repulsa que ele tem por qualquer um que distorce a palavra do nosso Deus. Então, a segunda aplicação aqui, a mensagem da igreja sempre deve apontar para a cruz. Então, primeiro, nós vimos que a mensagem da cruz deve ser proclamada com fidelidade. E agora, segundo, a mensagem da igreja sempre deve apontar para a cruz. Sempre. A ênfase de Paulo foi anunciar Jesus como Messias e Rei, crucificado e ressurreto. Vimos isso em Atos 28 e 31. 1 Coríntios 1, 22 ao 24, 2 Coríntios 4, versos 5 e 6, e 1 Coríntios 15, versos de 1 a 10, lá o texto da ressurreição, da cruz de Cristo. Então, Paulo foi chamado para ser instrumento de Deus, para mudar os corações humanos através da pregação do Evangelho. Ele não para impressioná-los com sabedoria de palavra, ele disse, por sua mera eloquência ou habilidade retórica. Não é eloquência que muda nosso coração, meus irmãos. É a mensagem da cruz que transforma a vida do pecador. Jim Adams, ele define o sermão cristão como aquele que o faria ser expulso de uma sinagoga. Caso contrário, há alguma coisa errada com o seu sermão cristão. Tinha um professor meu do seminário que dizia exatamente isso. Às vezes a gente no seminário aprendendo sobre pregação, às vezes tinha algum irmão que pregava, no final o professor dizia, olha, seu sermão seria aplaudido numa sinagoga de judeus. Aí ele fazia essa brincadeira para dizer, opa, tem alguma coisa errada. É porque ele não apontou para a cruz de Cristo, não apontou para Cristo como Messias, Rei, Salvador. Por isso que eles seriam como aplaudido numa sinagoga por judeus. É como se ele estivesse dizendo, seu sermão foi legalista. Ele não mostrou a graça em Cristo. Então ele diz alguma coisa errada com seu sermão. Adams então escreve Pregue Cristo em toda a Escritura. Ele é o tema da Bíblia inteira. Ele está lá. Enquanto você não encontrar na parte que você pregará, não está pronto para pregar. Jesus Cristo deve estar no coração de cada mensagem que você prega. Colin Smith, ele chama qualquer pregação que não exalta a Cristo de subcristã. Michael Horton, num artigo intitulado Pregando Somente Cristo, ele é taxativo sobre a importância da pregação cristocêntrica. Se a nossa pregação não se centralizar em Cristo, de Gênesis a Apocalipse, não importa quão boa ou útil, não é uma proclamação da palavra de Deus. Warren Wiersbe, ele segue o mesmo raciocínio, escreve, pregar Cristo significa proclamar a palavra de Deus de tal modo que Jesus Cristo seja claramente apresentado em toda a plenitude de sua pessoa, em toda a grandiosidade de sua obra. O reverendo Hernandes Dias Lopes, citando David Larsen, ele escreve que o sermão sem Jesus é um jardim sem flores. Já pensou que coisa feia, que coisa sem graça, né? Sem brilho? Um jardim sem flores. É um sermão sem Jesus. Então fica evidente que o sermão não é genuinamente expositivo nem cristão se o Cristo revelado nas páginas da Bíblia ele não for descoberto e enunciado pelo pregador. Fica faltando alguma coisa. Falta o essencial, falta Cristo. Conclusão, irmãos, todas as vezes que quisermos tornar a mensagem do Evangelho palatável, eliminando o elemento do escândalo, né, da cruz, né, deixamos de ser arautos fiéis de Deus. A igreja será conhecida pela sua fidelidade à centralidade da cruz de Cristo. Se você for um arauto, levante-se. Então, aplicação. Se você for um arauto, levante-se para proclamar o Rei Jesus ao mundo. Deus é quem convence, persuade, salva pessoas. Confie no poder do Evangelho. Descanse na sabedoria, na soberania de Deus, que age através da pregação. A mensagem considerada tola pelo mundo é a que mantém a esperança e a confiança da nossa pregação.
Às vezes é interessante isso, falo da minha experiência como pastor, como pregador do Evangelho. Às vezes vai ter mensagens que Deus vai te levar nas Escrituras que você vai dizer, que mensagem dura, que mensagem difícil, eu vou pregar isso, Senhor. Como é que eu vou dizer isso? Mas essa é a verdade da palavra. A palavra de Deus, ela tem muita doçura da salvação em Cristo, mas ela tem também palavras duras, às vezes, de Deus para nossas vidas, para nos exortar, para moldar o nosso caminho em conformidade à sua vontade. Mas ela nunca dissocia uma coisa da outra. Ela apresenta a lei, ela apresenta a dureza de Deus em nos mostrar e nos colocar no caminho, mas ela tem a graça também em Cristo, que nos salva, que nos redime, que perdoou os nossos pecados e que nos trouxe para esse bendito caminho e que nos levará para a glória. Que possamos orar nesse momento, meus irmãos, por isso. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado por nos instruir, Pai, sobre uma pregação centrada no Evangelho, uma pregação centrada em Cristo. O Senhor nos chama a isso. Nós somos arautos do Rei. Temos que ser fiéis e proclamar a mensagem que o Rei nos mandou proclamar. Não qualquer outra mensagem ao sabor, ao gosto dos ouvintes, mas aquilo que o Senhor nos instrui na sua palavra. Temos que ser fiéis, Senhor. Abençoa a Tua igreja e nos ajuda a não somente pregar a infidelidade à Tua palavra, mas também a ser ouvintes que vão entender e ouvir o Teu Evangelho, que o Senhor vai abrir os nossos corações para ouvir a verdade da Tua palavra, por mais dura que seja às vezes, e moldar as nossas vidas, Senhor. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos.